Meus irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Mateus 18. A prática da disciplina para a construção de uma igreja saudável. E hoje nós vamos nos ater no texto de Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 20. A palavra do Senhor diz assim. Vamos ler a palavra do Senhor com reverência. Diz assim: se seu irmão pecar contra você, vá e repreenda em particular. E se ele ouvir você, ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra será sido ligado nos céus. E tudo que o desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Quero convidar você, mais uma vez, a baixar sua cabeça e a Deus em oração. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da sua palavra. A sua palavra que nos dá vida, ó Pai. Nós estamos diante da sua promessa. Diante, ó Deus, de ti, do teu trono da graça, ó Deus. E nós queremos te pedir, ó Deus, que teu Espírito Santo venha, ó Deus, hoje nessa noite salvar pessoas e edificar a tua igreja, Senhor. Nós somos pó, nós necessitamos, ó Deus, do Senhor. Nós necessitamos, ó Deus, da ação poderosa do seu Filho Jesus em nossos corações, ó Deus. E nós precisamos, ó Deus, encontrar no Senhor o nosso consolo, o nosso abrigo, Senhor Deus. Então, ó Deus, nessa noite, venha, Senhor Jesus, venha abrir os nossos olhos para as verdades espirituais da sua palavra, Deus. Que o Senhor nos ajude, com o poder do teu Espírito Santo, a aprendermos mais do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A disciplina visa a restauração. Mas, meus irmãos, uma questão que nós temos dificuldade, eu e você, infelizmente, nesse mundo, ainda mais como brasileiros, nós temos dificuldades de abrir conversas difíceis. Nós não gostamos de ter conversas difíceis muitas vezes. Eu e você, muitas vezes queremos fugir de conversar com pessoas sobre conversas difíceis. Veja que o texto que nós lemos, o Senhor Jesus está dizendo, se seu irmão pecar contra você, vá e repreenda em particular. Então, o Senhor Jesus está encorajando os discípulos a abrir uma conversa difícil. Uma conversa difícil. Porque repreender alguém, exortar alguém, não é uma tarefa fácil, não é uma missão fácil, mas necessário e obrigatória para o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Então, nesse texto, o Senhor Jesus está ensinando sobre disciplina na igreja, a disciplina que visa a restauração, a disciplina que agora visa o sentido de você repreender o irmão que está em pecado, e se ele não se arrepender, ele deve ser excluído da membresia. Mas veja que todo esse texto, o capítulo 18 de Mateus, ele está falando sobre uma disciplina em amor às pessoas, porque visa ganhar as pessoas e não perder as pessoas. Veja que o verso 15 diz, se seu irmão pecar contra você, vai e repreenda em particular, e se ele ouvir você, ganhou o seu irmão.
Então o objetivo da repreensão sempre é ganhar o irmão para você, ganhar o irmão para Cristo de volta, é você falar para aquela pessoa, pare com o pecado e ganhá-la. Não ganhar dela na conversa, né? E às vezes nós queremos abrir as conversas, mas para ganhar da pessoa o debate, o assunto, do que restaurar a vida da pessoa. Às vezes nós queremos abrir as conversas mais para destruir as pessoas do que querer que elas se aproxime mais do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, esse capítulo ele começa com os discípulos fazendo uma pergunta para Jesus. E a pergunta dos discípulos, no versículo 1, era: quem é maior no reino dos céus? Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, nesse contexto, começa a ensinar os discípulos como eles deveriam se tornar como crianças, dependentes do Senhor, assim como elas são dos seus pais. Veja, ele não ensina a ser como criança porque elas são puras, ou sem pecados, até porque elas não são. Elas não são puras e sem pecados. A intenção de Jesus colocar uma criança e falar: olha, como que vocês querem se tornar grande no reino de Deus? Vocês devem se tornar como uma criança, a forma como elas confiam nos seus pais, a forma como elas estão totalmente dependentes dos seus pais. Então Jesus chama uma criança e coloca no meio deles e ensina: olha, vocês devem ser como essa criança, confiante nos seus pais, humildes, e lembrando do contexto que as crianças eram desprezadas no contexto de Jesus ali. Por isso, quando tem um texto que os discípulos querem impedir as crianças de se achegarem a Jesus, eles falam: não, deixe que as crianças venham a mim também. Então Jesus quer que os discípulos sejam humildes, porque a pergunta que eles estavam falando: quem é maior no reino de Deus? E Jesus então coloca uma criança: vocês precisam ser humildes e dependentes do Senhor. Então a intenção de Jesus é ensinar os discípulos a confiarem no Senhor e a serem humildes. E a partir daí Jesus começa a falar sobre o pecado, como os discípulos deveriam lutar contra ele, cuidando para eles não se tornarem pedras de tropeço. E a luta deveria ser radical. Olha no verso 8, como Jesus coloca a luta contra o pecado. Ele diz que se sua mão ou o seu pé leva você a pecar, corte-os e jogue-os fora. E Jesus então demonstra como eles deveriam lutar contra os seus próprios pecados, a forma radical. Ele coloca: olha, se sua mão leva você a pecar, se os seus olhos levam você deve tirar, arrancar e jogar fora. Você deve lutar contra esse pecado, porque para que você não se torne uma pedra de tropeço para esses pequeninos, para essas crianças, para as pessoas. Dos versos 10 a 14, Jesus agora descreve como o bom pastor faz. O verso 10 a 14, ele descreve como o bom pastor faz. O bom pastor tem 100 ovelhas e uma se perde. E ele deixa as 99 seguras em um lugar e vai atrás da que se perdeu. E foi exatamente isso que Jesus fez quando ele desceu do céu. Quando ele se esvaziou da sua glória. Quando ele viu que homens e mulheres estavam como ovelhas perdidas nos seus próprios pecados. Olha para o verso 11 do capítulo 18, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então o Senhor Jesus se esvaziou da sua glória, se tornou-se servo, foi obediente até a morte e morte de cruz para buscar o que se havia perdido. Então o nosso padrão agora e a nossa motivação para ir atrás dos irmãos que estão em pecado é Cristo, porque foi isso que Jesus fez, como diz em Isaías 53, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De todos nós. Então, quando nós olhamos um irmão em pecado, alguém que pecou contra nós, ou alguém que está imerso no pecado, a nossa motivação e o nosso padrão de ir atrás desse irmão é imitar a Cristo Jesus. Ele desceu do céu, ele se esvaziou da sua glória, porque ele viu pessoas perdidas, e ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Então, quando nós olhamos alguém em pecado, nós não temos orgulho nenhum, mas humildade e amor.
para ir atrás desse irmão que está em pecado. Então, os versículos 15 ao 20, Jesus recomenda 3 estágios no processo de repreensão de alguém que está em pecado. E o primeiro estágio é a repreensão em particular. Olha mais uma vez o versículo 15, ele diz: se seu irmão pecar contra você, vá e repreenda em particular. E se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. A recomendação de Jesus é: alguém pecou contra você, você está vendo alguém em pecado, vá até ele, repreenda em particular. Então a primeira questão que nós temos que aprender é que não podemos fingir. Você não pode fingir, você não deve fingir quando você está vendo alguém em pecado. Você não deve fechar os seus olhos quando alguém está cometendo pecado. Você é responsável pela vida do seu irmão e todos nós somos responsáveis uns pelos outros, em cuidarmos uns dos outros para caminharmos juntos, olhando para Cristo Jesus. Então nós não podemos fingir que a questão não está sendo conosco quando nós observamos alguém em pecado. Nós temos que ir até essa pessoa. Então Jesus, olha, se seu irmão pecar contra você, vá em particular, repreenda. Essa é a questão. Jesus é claro em dizer que se alguém pecou, vá até ele e repreenda. Fale com ele sobre o pecado em particular. E aí vai um ensino muito importante para nós. O ensino é: repreenda em particular. Não fique espalhando. Não faça fofoca. Não trate o pecado com fofoca. Converse com seu irmão. Converse com seu irmão. Um dos maiores problemas que nós temos, muitas vezes, na igreja, é que a última pessoa a saber que está em pecado é a própria pessoa que está cometendo. Às vezes, as pessoas estão cometendo deliberadamente o pecado. Elas sabem que aquilo ali é pecado. E aí você enxerga aquele pecado dela, em vez de ir até ela e conversar com ela e repreender essa pessoa, você espalha e todo mundo está sabendo. E agora todas as pessoas estão sabendo. Você não foi até ela em particular e não repreendeu ela em particular. E aí você comete outro pecado, que é o pecado da fofoca. Então não use do pecado do seu irmão para cometer pecado. Porque quando você vê alguém em pecado, você não deve ser fofoqueiro, porque essa é a primeira orientação. A primeira orientação que Jesus está dando, olha, vá em particular, repreenda, não feche os olhos, não finja que você não viu, não deixe passar. Você tem que ir, você é irmão dela. Essa é a ordem que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos fugir. Às vezes nós queremos fugir de conversas difíceis. Mas o Senhor Jesus nos manda aí de forma amorosa. Seja amoroso ao ponto de ir em amor, em seu amor, em repreendê-lo. Então, o objetivo de você ir sozinho até o seu irmão é levá-lo ao arrependimento. É levá-lo ao arrependimento, ganhar o seu irmão. Ele está vivendo no pecado, você deve ir até ele de forma amorosa, cheio de compaixão, preocupado com a sua alma, porque ele está de fato pecando contra o Senhor. E se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão e acabou ali o assunto, e o assunto morreu ali, já era, e acabou a conversa. Então, a primeira orientação do verso 15 é: se o seu irmão está em pecado, pecando contra você e está vivendo uma vida de pecado, você deve repreendê-lo e chamá-lo ao arrependimento, porque esse é o objetivo do Senhor, sempre chamar as pessoas em arrependimento, porque o Evangelho é isso, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque foi assim que o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, como diz em Mateus 4:17.
Então, o chamado do Senhor Jesus, a minha vida e a sua vida, é uma constância de arrependimento. Eu e você precisamos de arrependimento todos os dias. Aqueles que precisam olhar para Cristo e se arrependerem dos seus pecados e crerem no Senhor Jesus Cristo e serem salvos. E depois disso, continuar em uma vida de arrependimento, olhando para dentro do seu coração e se arrependendo dos seus pecados. E aí, Jesus, ele prossegue. E vai dizendo, se a repreensão em particular não funcionar, Jesus continua ensinando os estágios dentro do processo que devem ser seguidos. O segundo passo que Jesus instrui aqui é o que Moisés recomenda em Deuteronômio 19, 15. Lembrando que Mateus é o evangelho que está sendo escrito para os judeus. E Mateus, então, está mostrando como Jesus é o rei, o Messias prometido. Mateus está ensinando como Jesus veio substituir Moisés. Ele é maior do que Moisés. É maior. Então Jesus está agora falando, olha, está usando o texto, aplicando o texto de Deuteronômio 19, 15. Se a repreensão em particular não funcionar, Jesus continua ensinando os estágios dentro do processo. Veja só, uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, esse é o segundo estágio da repreensão. Qual é o segundo estágio? O verso 16, vamos olhar para o verso 16. E diz, mas se não ouvir, então você foi em particular, mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Agora, mais pessoas estão envolvidas na situação. Lembrando sempre do objetivo final. Deve ser a restauração das pessoas. A disciplina nesses estágios não são para destruir a pessoa, mas sim amá-las, falando a verdade em amor. Nós podemos concordar, meus irmãos, que é sempre difícil repreender alguém, desenvolver uma conversa difícil. Mas sabe o que é mais difícil ainda? O que é mais difícil ainda? Mais difícil ainda é repreender alguém em amor. Sempre é difícil nós repreendermos pessoas, temos conversas difíceis, mas o que é mais difícil ainda é repreender em amor, porque repreender em amor exige de nós paciência. Como 1 Coríntios 13:4 diz, o amor é paciente e bondoso. Então nós não repreendemos ninguém para destruir o irmão, nós repreendemos para que a pessoa seja restaurada. Então nós não podemos repreender alguém sem amor, porque quando nós repreendemos alguém sem amor, nós somos impacientes, nós apenas queremos falar as verdades. Só apenas soltar tudo aquilo que está dentro do peito e não ajudá-la contra o seu pecado. Né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por isso. Pessoas que nos feriram e nós não conseguimos falar, conversar e aquilo ficou enchendo o nosso coração e de repente, você joga. E um dia, em algum momento, a panela de pressão explodiu, cheio de impaciência, com falta de amor. Nós precisamos lembrar que precisamos do amor paciente que o Senhor Jesus teve por nós. Todos os dias, o Senhor Jesus tem um amor paciente para conosco. O Senhor Jesus deixou da sua glória, se esvaziou do seu trono, desceu aqui nessa terra, andou entre nós, dormiu como nós, comeu como um de nós, nasceu numa manjedoura, andou naquela via dolorosa, espancado, torturado por causa dos nossos pecados, recebeu
toda ira santa de Deus sobre ele na cruz do Calvário, para nos perdoar, para nos resgatar, e agora nós não temos paciência uns para com os outros, então nós devemos olhar para Cristo, o nosso modelo, para amarmos e repreender as pessoas, visando sempre o ganhar. Veja que todas as vezes aqui, olha, se não ouvir você, veja que sempre é a intenção, olha, você está pecando, você está cometendo um ato de morte, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, você está sendo condenado, volte, o caminho que você está trilhando é um caminho de trevas. Então quando nós estamos diante de uma pessoa, repreendendo ela, dizendo que ela está em pecado, é com amor, olhando para a alma dela e falando, volte ao Senhor, não desista, olhe para Ele e abandone esse pecado. É isso que nós precisamos ter. É isso. Nós não repreendemos ninguém para destruir. Lembrando que precisamos ter sabedoria nesse estágio do processo. Depois de você ter repreendido em particular o irmão, ele não te ouviu, não se arrependeu, precisamos envolver mais pessoas. Processo, segundo estágio desse processo, mais pessoas. E essas pessoas precisam ter maturidade espiritual. Quando chegar nesse estágio, é possível até que o pastor seja envolvido na igreja e mais umas 2 pessoas com maturidade espiritual, para que vá e converse com essa pessoa, chamando ela ao arrependimento. Então agora nessa parte do processo, se ela não ouvir esses 2 ou 3 testemunhas, se ela não se arrepender dos seus pecados, nós entraremos no último e terceiro estágio proposto por Jesus, que é levar para a igreja. Veja o verso 17. Então, é levar para a igreja. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe um assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. Então é importante a questão de envolver o pastor ou alguns dos pastores que são encarregados de supervisionar e compartilhar o caso para toda a igreja, tudo isso com amor. Então agora nessa parte do processo, a igreja deve ir buscar o perdido, implorar para ela que ela se arrependa do seu pecado. Na primeira parte nós tínhamos o quê? Na primeira parte nós tínhamos uma pessoa na operação resgate, orando, clamando, tentando várias vezes, conversando, chorando, marcando café, almoço, implorando para ela. E ela continua então endurecida. Então depois mais 2, 3 pessoas são envolvidas nessa operação resgate do amor. Porque esse capítulo aqui mostra a operação resgate do amor. O Senhor desce do céu, Ele vem salvar os perdidos. E agora tem alguém em pecado, Ele fala, vá, repreenda ele, vá. Agora Ele não quer ouvir, vá, chama mais 2, 3 pessoas para que ele ouça. Então é uma operação resgate do amor do Senhor para restaurar a vida dessa pessoa, para ir atrás desse irmão que está com o coração endurecido. E aí essas pessoas vão fazer o quê? Vão ligar, mandar mensagens, marcar um café, almoço, passar dias, até meses, orando e conversando. Se nada. E ela permanecer endurecida. Aí vem a parte difícil da questão. Agora, a gente percebe no verso 17 que a operação resgate, ela fica maior. Maior. É toda a igreja. Toda a igreja. Todo o povo está envolvido. Todos os irmãos agora estão sabendo do caso, estão orando pela pessoa, estão indo atrás da pessoa. E aí nós estamos clamando para essa pessoa, chamando ela ao arrependimento, para que ela não fique com o coração endurecido. Então, o resultado sempre desejado de cada confrontação é o mesmo, é o arrependimento. A ideia, de fato, é mostrar a gravidade do pecado para o transgressor e insistir com ele que se arrependa de tal pecado.
Então, quando nós nos envolvemos, meus irmãos, preste bem atenção nisso, quando nós nos envolvemos na busca de um irmão que está em pecado, nós nos tornamos a voz de Jesus, nós nos tornamos as mãos de Jesus, nós nos tornamos os pés de Jesus, porque foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez por nós. Quando você se envolve buscando outros irmãos que estão perdidos, que estão querendo se perder nos seus pecados, você se torna como Cristo na vida delas. Você está sendo um braço do Senhor Jesus, você está sendo a voz do Senhor Jesus Cristo, você está sendo os pés do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu e você estamos indo atrás de pessoas que estão em pecado, Cristo está, através de nós, nos usando como instrumento na vida dessa pessoa. Porque nós, meus irmãos, nós como igreja, como povo de Deus, nós somos chamados para lutar pelas almas dos nossos irmãos, em oração, repreendendo quando for necessário. Eu e você, como igreja, nós somos chamados para clamar pelas almas uns dos outros. Quem passou pela entrevista sabe que a primeira pergunta para ser como membro, a recomendação é: você sabe qual o privilégio que você tem? O primeiro privilégio que você tem como ser igreja agora é orar pela igreja, é orar um pelos outros, é orar, Senhor, mantenha firme o Denilson, mantenha firme o Mateus, mantenha firme o Tiago, Senhor, segura na mão deles, não deixe que eles tirem os olhos do Senhor Jesus Cristo. Nós sempre devemos estar lutando pela alma uns dos outros, cuidando uns dos outros. Que nós como igreja, essa é a nossa guerra, a nossa luta como igreja é lutar pela alma. Não é fazer ninguém prosperar e trazer riqueza. Isso é papel dos políticos e não da igreja. A igreja tem preocupação com a alma, com o coração, com a vida. Nós não prometemos prosperidade, mas nós lutamos pela alma das pessoas. Assim como aquele paralítico na porta do templo olhou para Pedro e João respondeu: olha, não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho eu lhe dou. Cristo Jesus. É exatamente isso que nós como igreja estamos fazendo. Olha, tudo que nós temos é Cristo Jesus, é o Senhor Jesus, Ele é tudo para nós. Então o que nós temos para oferecer é somente Cristo. É o maior presente que você pode receber na sua vida. É Cristo Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele vai lhe salvar dos seus pecados e você vai viver eternamente. Ele vai livrá-lo você da condenação eterna. Por isso nós devemos lutar contra o pecado, para que as pessoas se arrependam todos os dias. Por isso que nós repreendemos uns aos outros, para que nós não venhamos ter a alma cheia do pecado. Porque o pecado, ele traz alegria momentânea. Mas a alegria verdadeira, ela vem do trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós chegamos no momento em que a igreja já sabe da situação, buscou o irmão que está em pecado e ele não ouve a igreja, não se arrepende dos seus pecados. E aí Jesus fala algo no verso 17, algo muito importante para o nosso entendimento. Ele diz: se recusar a ouvir essas pessoas, põe um assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. Gentios, né, e os publicanos, na realidade, os publicanos, eles são coletores de impostos. E os gentios e os publicanos, eles eram excluídos da comunidade judaica. E algumas perguntas precisam ser feitas nesse ponto para nós entendermos. Algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que significa tratar
como gentil e publicano? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos esclarecer. É não reconhecer que ele é um irmão em Cristo. É excluir a pessoa da membresia da igreja. Ela não deve fazer mais parte da membresia e ela não deve mais participar da mesa do Senhor e da ceia do Senhor. Por isso que quando alguém deixa de participar da mesa do Senhor, ela está dizendo assim, eu não creio no Senhor Jesus e não vou participar da mesa eterna com Ele. Porque quando nós estamos participando da ceia do Senhor, é a representação daquilo que nós viveremos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante explicar que uma pessoa excluída da membresia, ela não é impedida de entrar na igreja, ouvir a palavra do Senhor e rever os seus amigos. Ela pode vir, mas ela não fará mais parte da membresia da igreja, da participação da ceia e dos ministérios, e não terá voto válido em assembleias. Nós, de fato, o que Jesus está dizendo, considere-o como gentil publicano. Jesus está dizendo assim, olha, a marca de um crente verdadeiro, de um filho de Deus verdadeiro, é o arrependimento. A marca de alguém que conhece, que foi regenerado pelo Senhor Jesus, que o Senhor trocou o nosso coração, tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne, agora vive em constante arrependimento, com sensibilidade ao pecado. Então Jesus está dizendo, olha, já foi uma pessoa, já foram 3 ou 2 pessoas, já foi a igreja toda, e ele ainda não ouviu a igreja, então considere como descrente, ele não faz parte da igreja, ele ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, ele ainda não se arrependeu dos seus pecados, então considere ela como um incrédulo, ela precisa ser considerada como incrédulo. E a segunda pergunta é, por que deve ser realizada a disciplina? Por que a disciplina deve ser realizada na igreja? Algumas razões lógicas que podemos mostrar para a pessoa que foi disciplinada é que ela ainda não é uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados. Ela não é convertida ao Senhor Jesus Cristo. O que marca o convertido é a sua sensibilidade ao pecado. E um convertido, quando é repreendido, pode até relutar, mas ele se arrepende e abandona o seu pecado e agradece ao Senhor pelas repreensões. Então o objetivo da excomunhão é ainda levar a pessoa ao arrependimento. O objetivo de quando nós falarmos que essa pessoa não faz mais parte da membresia, que ela é uma incrédula, não é só fazer parte da membresia, porque ela é uma incrédula e que ela precisa ainda de arrependimento para vir ao Senhor, que ela estava enganada do nosso meio. Então a ideia ainda é amor por essa alma. Ainda nós estamos em amor por ela, falando, olha, você não é crente no Senhor Jesus Cristo. Então se você deseja participar da mesa do Senhor, você precisa se arrepender dos seus pecados e colocar a fé em Cristo Jesus. Porque quando nós deixamos alguém que está em pecado no meio, ela está indo para o inferno sem saber que não é crente no Senhor Jesus, enganada em nosso meio. Em nosso meio. Então, o objetivo ainda da excomunhão, da exclusão, é ainda levar a pessoa ao arrependimento. É deixar claro para ela que ela precisa se arrepender dos seus pecados. O segundo motivo por que deve ser realizada a disciplina é que ela protege a igreja, o nome de Jesus. Pessoas que não se arrependem dos seus pecados, fazendo parte da membresia, fazem um estrago no corpo. No corpo, a igreja. Lembrando que a Bíblia descreve a igreja como corpo. Mark Dever fala que a disciplina corretiva é semelhante a uma cirurgia. Corrige algo que está errado no corpo para que não resulte em uma enfermidade mais grave. Então, a disciplina corretiva, ela é parecida com uma cirurgia. Se tem algo de errado, você faz exames no seu corpo, você precisa passar por uma cirurgia para arrancar aquilo ali que está lhe incomodando, para consertar aquilo ali, para que não traga mais problemas mais graves no meio do corpo, no seu corpo físico. Assim também é na igreja.
Quando a gente deixa alguém endurecido com o seu pecado, coisas mais graves vão acontecer no meio da igreja. E o propósito da disciplina é manter a reputação de Jesus, proteger a pureza da igreja. Quando alguém está endurecido com o pecado em sua vida, ela está envergonhando o nome de Jesus. E quando a igreja fecha os olhos e não disciplinando essa pessoa, a igreja e todas as pessoas e membros passam a envergonhar o nome de Jesus também. Tipo aquela pergunta, como aquela pessoa é crente e faz parte da membresia da sua igreja? Como? Como? Olha a vida dela! Exatamente isso, porque as pessoas testificam aquele que é o crente em Cristo Jesus quando ele tem uma vida em arrependimento, não uma vida em perfeição, porque ninguém é perfeito, mas alguém que está constantemente em arrependimento, alguém que é transformado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando nós permitimos alguém com o coração endurecido em nosso meio, falamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, todo mundo envolvido, chamando em amor, e ela continua endurecida, o Senhor Jesus é um incrédulo. Como podemos aceitar um incrédulo? E ela está envergonhando o meu nome, dizendo que faz parte do meio de vocês. Então, ela envergonha, e toda a igreja passa vergonha com ela. E nós envergonhamos o nome de Jesus. Mark Dever, mais uma vez, descreve no seu livro, Igreja, o Evangelho Visível, diz que a disciplina deve ser praticada a fim de levar pecadores ao arrependimento, ser uma advertência para os outros membros da igreja, trazer saúde a toda a congregação, ser um testemunho coletivo para o mundo, em última análise, para a glória de Deus, quando o seu povo manifesta o seu caráter de amor santo. Então, quando nós estamos praticando a disciplina, o Senhor é glorificado. Quando nós estamos praticando com amor santo. Com amor santo. A terceira e última pergunta: quando se deve? Quando deve ser feito isso? Quando deve ser feito isso? Eu esqueci de fazer isso no início, mas eu quero lembrar você que depois a nossa biblioteca vai estar aberta. Tem um livro, Entendendo a Disciplina, do Jonathan Leeman. Você pode ler. É um livro fininho. Nossa biblioteca tem aqui, você pode pegar e ler. Esse livro vai lhe ajudar a entender. Porque o Jonathan Leeman escreve 2 livros, um para os pastores e outros para os membros, para o membro entender como funciona isso. E Jonathan Leeman escreve, ele coloca assim, da seguinte forma, que a disciplina formal deve ocorrer quando o pecado visível, grave e penitente. A palavra impenitente significa endurecido, visível, quando tem cheiro, todo mundo está vendo, ou quando alguém enxerga e vê que aquela pessoa está cometendo pecado grave, algo que é fato muito grave. Impenitente é a pessoa continua endurecida. Lembrando que grave, aqui não é que existem pecados que não ofendem a Deus. Não. E aí, Jonathan Leeman, ele traz uma história de 2 homens. Que um mente para conseguir ganhar benefício no seu trabalho. E quando ele mente, ele consegue alcançar alguns avanços na sua vida profissional, mas depois ele é surpreendido. Alguém chama a atenção dele e ele se arrepende. E aí tem outro homem, e esse outro homem, ele mente. Mas ele não só mente, mas ele construiu a sua vida em cima da mentira. O seu trabalho ele construiu em cima da mentira, seu casamento, várias coisas. E aí quando chega para repreender ele não quer. Ele não quer se arrepender, ele continua endurecido. O primeiro mentiu, mas foi repreendido e se arrependeu dos seus pecados. O segundo construiu a sua vida. Qual é o pior? O que mentiu e se arrependeu, ou o que construiu a sua vida sobre a mentira e continua endurecido, negando a mentira. Então nós precisamos entender
Que não é todos os pecados que devem ser realizados disciplina formal, senão a igreja estaria vazia, porque pecamos todos os dias. É aqueles que estão endurecidos com os seus pecados agarrados e não estão enxergando que aquilo ali é pecado e continuam ainda totalmente endurecidos com isso. Não querem abandonar o pecado. E a igreja tem autoridade para exercer a disciplina. Verso 18 ao 20, agora Jesus diz: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então o versículo 18 faz menção do que Jesus disse para Pedro em Mateus 16:19. Mateus 16:19 diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então é importante, meus irmãos, ressaltar que os apóstolos carregaram uma autoridade, essa autoridade de maneira especial. Lembrando que Efésios capítulo 2, verso 20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Lembrando que a igreja está fundamentada sobre o ensino dos apóstolos. Eles carregaram uma autoridade de forma especial, eles foram inspirados pelo Senhor. Nós temos livros dos apóstolos e nós acreditamos que é a palavra do Senhor. Mas é importante agora nós ressaltar e também lembrar que o Senhor Jesus agora, nesse contexto do verso 18, ele está dizendo o quê? A gente percebe que Jesus está ensinando de um ambiente mais amplo agora. Mais amplo. Mais pessoas envolvidas. Porque o termo igreja aqui, que Jesus fala no verso 17, é de uma assembleia reunida de pessoas. Que a palavra vem no sentido do Antigo Testamento, da palavra carral, que é uma assembleia que o povo de Deus estava junto. Então, no Novo Testamento, a palavra eclésia, quando está aqui, é a palavra de uma assembleia de pessoas, chamados para fora, chamados para estar numa assembleia solene junto. Então, Jesus está dizendo para essa assembleia: olha, ele está dizendo, em verdade, eu digo, tudo que vocês ligarem terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido ligado nos céus. Então Jesus está dando autoridade para a igreja. E a igreja, ela tem autoridade porque a palavra de Deus está sobre ela. A igreja a igreja não age pelos padrões humanos e do mundo. Ela deve sempre estar agindo de acordo com as Escrituras. E Jonathan Lima, mais uma vez, ele descreve sobre disciplina, ele diz: Jesus deu à igreja local a autoridade das chaves para confirmar e supervisionar oficialmente os cidadãos do seu reino. Igrejas não tornam ninguém cristão. Isso é o Espírito quem faz. Isso é importante a gente entender. A igreja não torna ninguém cristão, mas é o Espírito Santo que faz. Mas a gente precisa ver aqui que Jonathan ele continua. Mas as igrejas têm autoridade declaratória e a responsabilidade de atestar publicamente perante as nações quem é cristão e quem não é. Então, a excomunhão é a declaração de uma igreja de que ela não pode mais confirmar que o indivíduo é cristão. A igreja não tem poder de transformar alguém em cristão. É o Espírito Santo quem faz isso. Mas a igreja é a embaixada do Senhor, que ela tem ela pode declarar e dizer quem é e quem não é pela sua vida. Mas eu quero ilustrar isso para a gente entender melhor. Eu quero ilustrar. Pensa na igreja como um time de futebol. Um time de futebol, que todos vestem a mesma camisa. E a camisa da igreja, o nome do time, a igreja é assim: o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador. Todos estão vestindo essa mesma camisa. Quando você faz parte da membresia da igreja, você está dizendo: o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador. Assim como o futebol tem regras, nós também temos. E as nossas são marcadas pela palavra de Deus. E no futebol, quando alguém faz alguma falta, nós temos o juiz lá. E o juiz, a primeira repreensão, dependendo da falta, é uma conversa. O juiz chega e faz uma repreensão verbal. Né? E a segunda é a amarela. E a terceira e a última é a expulsão. É a expulsão.
Mas a diferença da igreja não é usar o cartão vermelho como expulsar e no outro jogo aquele jogador passa 1 ou 2 jogos sem jogar e volta para o time. A diferença, quando alguém fica endurecido com o seu pecado, a gente chega para essa pessoa, agora que nós, em todo momento, Jesus está tratando como irmão, e aí Jesus começa a tratar e falar que é um descrente, a gente chega e diz, tira a camisa. Você não faz mais parte do time. Nós não conseguimos reconhecer mais você como irmão em Cristo. Você não honra o nome do nosso time. Você não está honrando o Senhor Jesus. É o meu Senhor e meu Salvador. Então nós não expulsamos com cartão vermelho. Nós tiramos a camisa. E dizemos, você não está honrando. Não. Essa é a diferença. Nós pedimos a camisa. E ele não faz mais parte do time do Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. Mas ainda assim, ele pode se arrepender e se converter e se tornar verdadeiramente parte do time da igreja do Senhor, dizendo, o Senhor Jesus é o meu Senhor e é o meu Salvador. E agora eu quero honrá-lo com a minha vida, com as minhas práticas, com a minha fala, com a minha mente, com tudo que eu sou. E é isso, meus irmãos. É exatamente isso. Então Jesus está falando que a igreja tem essa autoridade de chegar para algumas pessoas e falar, olha, nós não estamos percebendo em você frutos dignos de arrependimento. Então nós queremos pedir que você tire a sua camisa de membro da igreja, que o Senhor Jesus é o Senhor Salvador. Ela pode falar com seus lábios, mas a sua vida não diz que ela é. Não diz. E Jesus está junto com a igreja quando a igreja está disciplinando uma pessoa. Jesus, ele está junto. O verso 19, meus irmãos, olha para o verso 19. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Veja, meus irmãos, o verso 19 não é uma base livre para pedirmos qualquer coisa ao Senhor. A gente sempre usa esse versículo, olha, em verdade, se estiverem 2 ou 3 sobre a terra, se vocês concordarem a respeito de qualquer coisa e vierem ali, pedirem ao Senhor, Ele vai lhe conceder. Não, o contexto mostra para nós que não é sobre qualquer coisa que nós estamos pedindo. Não é sobre qualquer coisa que Jesus está dizendo. Nós podemos parar na frente do terreno que nós queremos comprar e todo mundo orar e Deus não nos dá. Né? Não é? O que Jesus está querendo dizer é o contexto de disciplina, é um contexto de correção, de repreensão. Então a igreja agora está decidindo sobre a vida de alguém. Então é nesse sentido que Deus está ouvindo e Deus está concordando. Lembrando que Deus só está concordando, que Jesus só está concordando e dando quando tudo que está ocorrendo na igreja é debaixo das Escrituras e conforme o Senhor Jesus quer. Não é uma ideia mirabolante que está na cabeça do pastor, não é uma ideia de algum membro aqui da igreja, mas é a palavra de Deus instruindo a igreja nesse momento. Então o Senhor Jesus se faz presente. E Ele ouve, Ele está ali, meus irmãos, ali. Agora no verso 20, o Jesus diz, que nós podemos aprender é que a igreja não é apenas uma audiência normal. Irmãos, a igreja não é apenas uma audiência normal, reunida, é a presença do Senhor. Quando a igreja está aqui decidindo, e também quando a igreja está hoje, nesse momento, como diz o autor de Hebreus em capítulo 2, que Jesus está em nosso meio, meus irmãos. Quando nós estamos cantando e louvando, ouvindo a pregação, o Senhor Jesus se faz presente. Mas quando nós estamos decidindo essas situações difíceis, o Senhor se faz presente. Um dia, eu perguntei um conselho a um pastor. Ele falou algo que marcou minha vida. E estudando esse texto, fez mais sentido para mim. Eu falei, me dê um conselho, pastor. Eu sou novo, preciso de um conselho. E ele falou, a igreja que não luta contra o pecado é uma igreja que o Espírito Santo está fora dela.
A igreja que não luta contra o pecado é uma igreja que o Espírito Santo está fora dela. Uma igreja que sabe que existe pecado no meio, mas não luta, não faz nada, porque veja, todos esse processo aqui um ouviu, outro sabe, as pessoas estão lutando e esse continua endurecido, mas a igreja não quer desconsiderar como incrédulo, ainda quer permanecer com esse irmão ali no meio, o Senhor se ponha fora dela. E Jesus está sempre, meus irmãos, sempre presente quando estamos exortando uns aos outros com amor e graça, para que o pecado não se espalhe de forma normal e habitual no meio do seu povo. Ele disse, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando vocês estiverem decidindo sobre disciplina, quando vocês estiverem repreendendo pessoas, quando vocês estiverem orando por essas pessoas, em assembleia, cuidando uns dos outros, eu estou no meio de vocês. Então, meus irmãos, é muito sério o que Jesus nos ensina aqui. E Jesus nos ensina que a disciplina, ele ensina na igreja, sempre está visando a restauração do irmão. Sempre. Sempre chamando essa pessoa ao arrependimento. Que ele está sempre presente. E ele deu autoridade para a igreja, para o povo de Deus, cuidar dessas situações. Porque quando nós não lutamos contra o pecado, o Senhor não está junto conosco. Não está. Que nós possamos, meus irmãos, como igreja batista, Palavra da Vida, lutarmos contra o pecado com amor, graça, misericórdia. Mas que a gente não deixe de repreender, de exortar, de insistir, de clamar, de orar e de pedir que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir ao Senhor. O Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender de forma mais profunda o Teu amor, ó Deus. O Senhor enviou o Seu Filho, Jesus Cristo. O Senhor reuniu um povo para cuidar uns dos outros. Então, ó Deus, que o Teu amor, ó Deus, seja gerado em nossos corações, para que possamos, ó Pai, exortar uns aos outros, amar uns aos outros, ó Deus, corrigir uns aos outros. Senhor, nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, independente das situações, ó Deus, que nós vamos passar. Que nós possamos olhar para essa promessa, para a palavra do Senhor, como o Senhor diz, que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ó Pai. Que o nosso coração, ó Deus, seja fiel somente ao Senhor, não a homens, não à instituição, ó Deus, mas ao Senhor somente. Nos dá coragem, Pai. Nos dá, Senhor Deus, coragem, Senhor, para que possamos lutar com toda a nossa força, com todo o amor, ó Deus, contra os nossos próprios pecados, ó Deus, que nós temos que lutar diariamente para glorificar o Senhor e também ajudar outros irmãos a vencerem os seus pecados, para que eles possam glorificar ao Senhor e nós também todos juntos, como igreja, a igreja militante, avançando no reino, nessa terra, até que o Senhor volte, até a glorificação, Senhor Deus. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.